Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que os irmãos possam escutar a minha voz com clareza. Eu não sei, eu creio que estou um pouco rouca, a minha voz está um pouquinho rouca, mas vai dar para escutar aí a minha voz, amém? Que o Senhor Deus possa visitar a vida dos meus irmãos e as minhas irmãs no dia de hoje por meio desta palavra, amém? Aleluia, eu quero agradecer aqui aos irmãos que estiveram conosco ali na Vigília de Itaquá, os irmãos que estiveram conosco ali no culto maravilhoso, ali na Igreja Pentecostal Voz da Libertação, né, que foram ali dar um glória. Eu vi que tinha alguns irmãos que foram os mesmos que estiveram conosco ali na vigília. Aleluia, aqueles que foram para buscar a porção, a vitória, saíram. Foi muitas maravilhas que o Senhor Deus fez e o nome dele está sendo eternamente glorificado. E é tudo a honra e a glória de Deus, como diz uma amiga irmã em Cristo. A honra e a glória de Jesus, mas a alegria é nossa, não é verdade? Então é muita alegria para o meu coração ver Deus fazendo muitas obras. Aleluia, por meio da vida da missionária Doralice e pela minha fraca pessoa também, né? E que o nome do nosso Deus seja eternamente glorificado. Amém, Igreja do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar os meus irmãos que estão aí em Curitiba, porque lá em São Paulo teve muitas caravanas. Teve pessoas que vieram do Rio de Janeiro, teve pessoas que foram de Curitiba, teve pessoas de várias localidades que vieram de muito longe para dar um glória conosco ali. Foi uma coisa tremenda, não houve nem cadeira para o povo sentar. E agora, dia 29, vai ter a grande vigília ali, no ministério que o Senhor colocou em minhas mãos ali em Curitiba. Vai ter a grande vigília, louvado seja o nome do nosso Deus, dia 29 desse mês, e dia 30 vai ser a Santa Ceia. Então, os irmãos que querem me dar glória conosco, vai ser a primeira vigília que o Senhor deu o alvará para fazer, vai iniciar 11 da noite e vai até 5, 5 e meia, até o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer através da nossa fraca pessoa. Então, venha dar um glória conosco. Vai ser uma vigília em prol de cura e libertação. É claro que nós vamos, aleluia, nos alimentar da santa palavra de Deus, né? Porque às vezes Deus não fala através da revelação, da visão e da profecia, mas Ele fala através da sua santa palavra, que é a maior revelação nesta terra, né? É a maior revelação, é a palavra de Deus. Então venha dar um glória conosco nesta grande vigília que vai ser tremendo. Eu estou bem animada porque eu sei que grandes coisas o Senhor fará. O Senhor está unindo o seu povo para o grande arrebatamento. Esta geração é a geração do arrebatamento. É a geração, aleluia, do grande dia do arrebatamento. Então, eu peço aos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus que me acompanhem na luz da palavra, pois a palavra que o Senhor me trouxe foi a mesma palavra que Ele me deu para pregar ali em São Paulo. Aleluia, no livro de Jó, capítulo 1. Se os irmãos escutarem aqui, falâncias aqui, é a vizinha que fala demais alto. Misericórdia. Livro de Jó, capítulo 1, verso 9. Amém? Assim diz a Santa Bíblia, que é a boca de Deus. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Bendito é o nome do nosso Deus, que reina para sempre. Essas palavras aqui saíram da boca da esposa de Jó, quando o corpo de Jó, do alto da cabeça à planta dos pés, estavam cheios de chagas, onde ele estava passando por uma provação dessa bem apertada, onde ele estava pedindo a misericórdia do grande eu sou. A palavra de Deus além de ela ser rica de promessas, nós vamos, aleluia, ver que todos os profetas, apóstolos, servos de Deus passaram o estreito, passaram o apertado. Todos vão ser provados de alguma maneira, de alguma forma. Só que existe dois tipos de provações. Existe a provação do crente, que ele precisa ser provado e aprovado por Deus para ele subir, de níveis espirituais, para ele passar no teste, né? E tem provações que a pessoa vai passar por rebeldia. Tem provações que a pessoa vai passar porque ela está em falta com Deus em alguma área da sua vida. A palavra de Deus vai dizer que tudo quanto o homem plantar, ele vai colher. Às vezes a pessoa está colhendo ali o fruto de algo que não está legal diante de Deus. Está colhendo ali o que ela plantou. Não tem como a pessoa plantar laranja e colher laranja.
Aliás, não tem como a pessoa plantar laranja e colher morango, perdão. Então, às vezes, a pessoa está passando uma aprovação por estar em falta com Deus. Lá no livro de Gênesis, misericórdia, Abraão foi provado. O Senhor Deus ordenou a Abraão que oferecesse o seu único filho Isaque como sacrifício ao holocausto, como holocausto. Né? Abraão acordou de madrugada, ele montou no jumentinho ali e levou Isaque e mais 2 empregados dele para sacrificar Isaque e oferecer como holocausto ao Senhor. Então, quando ele estava ali em cima, ele estava a ponto de sacrificar o menino, a voz do anjo bradou do alto e disse: Abraão, Abraão, não mates o menino, pois agora o Senhor Deus sabe que tu o temes. E aí apareceu o cordeiro e ele pôde sacrificar o cordeiro e oferecer o holocausto ao Senhor. Esta foi uma forma, aleluia, que Deus encontrou de provar a Abraão a sua fidelidade, a sua obediência. E ele foi fazer aquilo ali sem questionar o Senhor, porque era o único filho dele que ele teve na velhice com a esposa. Então foi a forma que Deus encontrou para provar Abraão. O livro de Jó vai contar a história de Jó. A aprovação, ela tem etapas. Toda aprovação, ela tem etapas. Ela tem princípio, meio e fim. Ela tem princípio, meio e fim. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Como eu falei aos irmãos, existem provações que nós provamos, que nós passamos, porque Deus está provando, está nos testando, está vendo se nós não vamos murmurar, está vendo se nós não vamos deixar a espada, está vendo se nós não vamos retroceder, está vendo se nós não vamos negar a fé, está vendo se nós não vamos murmurar. E tem provações que a pessoa está provando porque ela está em falta com Deus. É por isso que aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, quando a pessoa passa uma provação, o crente que quer morar no céu, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai questionar: pera lá, deixa eu ver como é que está a minha vida diante de Deus. Como é que está a minha vida? Porque a palavra de Deus já está instruindo-nos a fazer isso, a nos examinar, a olhar para nós, para ver como está a nossa vida diante de Deus. Espera lá, eu estou passando essa aprovação porque eu tenho que ser aprovada por Deus, eu tenho que subir de níveis espirituais, Deus está me testando, ou estou passando por rebelde? Eu já vi crentes passando peleja por rebeldia, eu já vi crentes passando peleja porque estão em falta com Deus. Em quê? Crentes que o Senhor fala, vai lá e diga que eu estou falando isso, e a pessoa não vai, a pessoa não entrega. Eu já vi crentes passando provação por não dizimar. Eu já vi crente passando provação por tocar em servos de Deus. Eu já vi crente passando provações porque não está fazendo a obra de Deus. Deus está falando, faz a obra, ele não faz. Eu já vi crentes passando provações por trás das cortinas do mundo espiritual de várias formas. Lembro que uma ocasião eu fui orar por um jovem, e na hora que eu dobrei os meus joelhos para orar por este jovem, o Senhor falou: tire sua mão da minha. Pera lá, o Senhor não está então recebendo a minha oração, então deixa eu levantar porque eu estou perdendo meu tempo. E eu estava comentando isso com a missionária Doralice quando nós estivemos em missão, e ela me contou. Ela voltou a contar uma história para mim de uma irmã que estava passando um momento difícil na sua casa de falta de alimento. Deus permitiu o devorador entrar. O devorador é Satanás. Então a irmã, ela foi, comprou, né? A missionária Doralice foi no supermercado, comprou, fez ali um mercado, comprou carne, comprou frango, comprou todos os alimentos, né? Para levar para esta irmã. E no carro, quando ela dobrou a esquina, o Senhor disse: volte para trás. Claramente o Senhor falou com ela: volte para trás. Mas, Senhor, a tua filha está passando dificuldade financeira dentro do seu lar. Então o Senhor disse bem assim para ela: ela está passando, aliás, ela está passando fome, não tem alimento. E o Senhor respondeu claramente para ela: os meus filhos também estão passando fome porque ela não está indo levar minha palavra tal como eu lhe ordenei que fizesse. Ela está em falta comigo. Se tu colocares tua mão sobre a minha, eu vou permitir que tu seja aprovado com vara de ferro. Ela recuou, voltou para trás, chorando. Então, tem vários tipos de provações
que Deus permite, porque nenhuma folha da árvore cai sem a permissão do nosso Deus. O nosso Deus é grande, Ele é poderoso. O nosso Deus é um Deus que enriquece, mas o nosso Deus também permite que entre pobreza. O nosso Deus é o Deus que dá saúde para fazermos a sua obra, e nosso Deus também é o Deus que permite a enfermidade. O nosso Deus é o Deus que exalta, mas também o nosso Deus é o Deus que humilha, que abate. Esse é o Deus que nós servimos. Tudo está em suas mãos e tudo Ele controla. Mas no caso de Jó, ele não foi provado por Deus por rebeldia ou porque estava em falta. Ele foi provado por Deus porque ele era um justo, íntegro, reto e temente a Deus. E todas essas virtudes o próprio Deus ressaltou para Satanás. Para Satanás, o Senhor ressaltou as virtudes de Jó, e isso chamou a atenção de Satanás. Aqui no capítulo 1, verso 6, e um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observar-te o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O próprio Deus ressaltou, não foi Jó que disse eu sou isso, eu sou aquilo, não, foi o próprio Deus. Satanás escutou isso, do grande eu sou, ele ressaltando as virtudes de Jó. E aqui, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Livro de 1 Pedro, glória a Deus, aleluia. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Ou seja, o diabo ele sempre está ao derredor dos filhos de Deus, nos observando, querendo nos acusar, querendo nos destruir. E ele já estava observando. Vocês acham que ele não estava observando a Jó? Tanto que quando o Senhor ressaltou as virtudes de Jó, ele quis dizer para o Senhor que Jó só obedecia por interesse. Ele disse, falando português claro, ele te obedece por interesse, porque você paparica demais ele, porque você cuida demais dele, você o protege, não deixa faltar nada, nada, nada. Então foi aí que nasceu um duelo, uma aposta entre Satanás e o Senhor Deus, né? E o Senhor Deus, aleluia. Foi aqui então que o Senhor disse a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Ou seja, Deus permitiu ali, né, através de um duelo, de uma aposta, que Satanás tocasse em Jó. E foi então que o Senhor permitiu, por meio de Satanás, que o devorador, a serpente, o destruidor, tocasse nas 5 áreas mais importantes da vida de Jó: na vida financeira, na vida familiar, no casamento, na saúde e também em suas amizades. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Tudo é permissão de Deus. Aqui no livro de João, capítulo 10, verso 10. O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A missão do diabo é isso. O diabo hoje está aí fora tentando matar muitas coisas na nossa vida. Ele quer matar a nossa comunhão com Deus. Ele quer matar a nossa felicidade. Ele quer matar a nossa paz. Ele quer matar a nossa vontade de servir a Deus, a nossa comunhão, a nossa consagração, as virtudes, os frutos do Espírito Santo. Ele quer matar tudo aquilo que nos faz filhos de Deus, que nos liga com o nosso Criador. Ele primeiro quer matar, depois ele rouba. Ele rouba o Espírito Santo. Tem gente que perdeu o Espírito Santo, às vezes nem sabe que perdeu. Como eu já vi uma irmã falando em línguas dentro da igreja, o Senhor disse: não é meu espírito mais que está nela. Eu falei isso aqui numa pregação sobre o espírito do engano que eu vi. E esta irmã mente. Até semana passada eu estava orando, o Senhor me diz assim: olha aí como ela mente. Ela mente tanto que ela crê na própria mentira. Mentindo no altar. Mentindo, ela mente que ela chora. Mas o diabo também é assim, quando ele quer destruir, ele chora também.
O sangue de Cristo tem poder. O diabo veio para roubar, ele quer roubar nossa coroa, ele quer roubar nossa comunhão, ele quer roubar a salvação. Ele trabalha em 3 etapas: em matar, roubar e destruir. É por isso que uma pessoa não cai da graça do dia para a noite. É por isso que antes de Satanás querer nos derrubar, ele quer matar até o nosso testemunho de vida. Ele quer matar nossa comunhão com Deus. Ele quer matar, ele quer roubar. E depois de matar e roubar, ele destrói. Aí a pessoa já caiu da graça. E é assim que ele tentou fazer na vida de Jó. Mas Jó perseverou. Em um só dia, aleluia, Jó recebeu 4 notícias ruins. 4 notícias ruins. Foi tocado no gado, foi tocado nos bens materiais, né? Foi tocado em tudo. Até os 10 filhos dele morreu. Até os 10 filhos, porque ele tinha 10 filhos, morreram. Só que quando aconteceu tudo isso, qualquer pessoa, eu me coloco neste pacote, a gente ia se desmoronar, a gente ia chorar, a gente ia dizer, meu Deus, por quê? Ia entrar um desespero, porque nós somos seres humanos. Só que este homem estava tão preparado, lapidado pelo Senhor, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Ele estava tão espremido, o temor dele era tão grande, aleluia, diante do Senhor, de não murmurar na provação, que ele se levantou. Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça e lançou-se em terra e adorou o Senhor e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória a Deus. Ele foi adorar o Senhor. Ele foi adorar o Senhor depois de ter perdido os 10 filhos, perdido os bens materiais dele. Só que Satanás não descansa. O diabo só muda de corpo, igreja. O diabo, quando quer tocar no filho de Deus, ele não pode parar a tua marcha através de uma pessoa. Ele não consegue, daqui a pouco ele vai entrar no esposo, na esposa, no filho, na filha, num amigo, alguém na igreja. Ele só muda de corpo. Esta frase eu aprendi com a missionária Doralice. Irmã Ruth, grave bem. O diabo só muda de corpo. O diabo só muda de corpo. E isso eu gravei na minha mente. Ele só muda de corpo. E o diabo é o que mais tem fé. Ele não tem pressa em derrubar uma pessoa. Ele não tem pressa em querer nos fazer cair da graça. Ele não tem pressa. Ele é super paciente. Eu já escutei isso da boca dele. Nós não temos pressa. Nós não temos pressa em derrubar uma pessoa que serve ao seu Deus com lealdade. Então, de novo, foi invocada a reunião entre os filhos de Deus, e lá veio Satanás novamente no meio deles. Os filhos de Deus eram os anjos, né? Porque aquela reunião era feita nos aires, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, o Senhor ressaltou novamente as virtudes de Jó. Ainda que ele não tinha mais os filhos, né? Não tinha mais os bens materiais. Ele tinha perdido, aliás, veio 4 notícias no mesmo dia. Veio um funcionário, deu uma notícia, veio o outro, deu outra notícia, veio o outro, deu outra notícia. Foi um atrás do outro ali no mesmo dia. E novamente o diabo disse para o Senhor, se eu tocar na saúde dele, vou usar o português claro, vamos ver se ele não vai blasfemar contra ti. Foi quando Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó. Jó rasgava, aliás, ele coçava, esta palavra, ele coçava o seu corpo com um caco para raspar-se. Do alto da cabeça do plano dos pés, ele foi submergido sobre uma chagas, né? A gente falaria, creio que lepra no dia de hoje. E aí foi quando a esposa dele disse. E então, disse a sua esposa, ainda retens tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. E ele, na sabedoria divina, aleluia, ele disse, tu és doida. Tu fala como uma doida. Nós recebemos tanto de Deus, né? Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isso ele não pecou.
Ou seja, é fácil dar glória quando tudo vai bem. É fácil dar glória quando tem emprego. É fácil dar glória quando tem saúde. É fácil dar glória quando o casamento vai bem. É fácil dar glória quando o ministério está indo bem. Mas é difícil sair um glória quando tudo está fechado. A pessoa pode estar desempregada, o casamento pode estar passando por uma tribulação. E eu vejo hoje, meus irmãos e minhas irmãs, que a maior espinha na carne de muitos servos e servas de Deus é a família. O diabo sabe disso, é a família. Às vezes é o esposo que não serve a Deus, às vezes é a esposa que não serve a Deus, às vezes é o filho ou a filha. Toda aprovação, ela tem etapa. Ela tem etapa. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Livro de Jó, capítulo 3, verso 24. Antes de vir a vitória, vai vir a provação. Antes de vir a alegria, vai vir a tristeza. Deus vai permitir que tudo isso aconteça para que nos amassa, para que Ele nos esprema, para que Ele tire o que não é louvável. Às vezes a pessoa, ela pode ser até liberta no estereótipo. Ela pode ser liberta das calças, da maquiagem, da pintura de cabelo, porque nós pregamos doutrina, nós vivemos doutrina. A doutrina do Espírito Santo, a doutrina que nos separa do povo do mundo, a doutrina que nos identifica como servo de Deus. Mas às vezes o coração não está liberto. Às vezes tem gente que não quer fazer algo porque está muito apegada ao casamento, apegada ao esposo, à esposa, apegada ao filho. Aí o que Deus faz? Toca no casamento. Alamaia. Toca no casamento. Já vi irmãs que não quiserem fazer a obra porque o coração está apegado ao esposo. Não quer fazer a obra porque está apegada ao casamento. Jesus aperta, estreita aí nessa hora que muitas não aguentam não. Muitas não aguentam, só que a palavra de Deus fala que aquele que ama mais o pai e a mãe e o filho não é digno nele. Deus tem que estar acima de tudo e todos. Na nossa vida, grande é o nome do nosso Deus. O diabo está aí tentando roubar muitas coroas, destruir muitas vidas. E ele quer roubar o mais precioso, é a nossa comunhão com o Senhor. É nossa comunhão com Deus, é nossa comunhão com o céu. Ele não tem paz e quer tirar nossa paz. E se ele não vem, ele manda empregado. E se ele não vem empregado, manda outra pessoa para tirar a paz. O sangue de Cristo tem poder. Está amarrado. Está amarrado. Irmãos queridos e amados, Jó passou por tudo isso. Pior foi quando ele foi julgado pelos que se diziam amigo dele. Disse, não, pera lá, ele está passando essa provação. Ele deve ter feito alguma coisa. Ele deve ter murmurado contra Deus. Ele deve ter feito alguma coisa contra Deus, porque até um dia desse ele estava na abundância e agora ele está passando a provação. Tem muitos crentes que acham que crente de verdade não tem que passar provação. Não tem que passar peleja. Na verdade, o evangelho que eles pregam é só de abundância, só de vitória. E não é assim. Nós vamos ter vitória, sim, porque somos mais que vitoriosos pelo sangue de Jesus na nossa vida. Mas nós vamos sofrer. Sofrer pela palavra, sofrer pelo evangelho, sofrer por servir a Deus, sofrer por dar as costas para o mundo, dar as costas para Satanás. É por isso que muitos crentes, quando saem do Egito, a peleja vem. A luta vem. Irmã Ruth, eu estou passando uma retaliação, assim. É tudo permissão do Senhor. Porque quem é que vai servir a Deus de verdade e não vai chamar a atenção de Satanás? Chamar a atenção das trevas? Quem é que vai servir a Deus realmente e não vai chamar a atenção de Satanás? Não tem como fazer a obra de Deus, não tem como servir a Deus, não tem como sair do Egito e não chamar a atenção das trevas, não chamar a atenção de Satanás. Porque ele quer isso, ele quer matar, ele quer roubar e ele quer destruir. Mas é na hora da provação que o Senhor nos testa, é na hora da provação que o Senhor vê a nossa lealdade, a nossa fidelidade, a nossa obediência. Quanto mais estreito ficar o negócio, é aí que o crente tem que estar com os joelhos prostrados diante do Senhor. Quanto mais a peleja aumenta, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, é aí que o crente tem que estar com os joelhos prostrados diante. Só que tem crente que vem a primeira tempestade, ele chuta o balde, ele não quer mais ir para a igreja, ele culpa o pastor. Não, pior quando ele está pagando o preço pela rebeldia, ele quer culpar os outros. É o crente narcisista.
Desculpe, meus irmãos, falar desse jeito, porque o narcisista, ele age desta maneira. Ele joga a culpa na vítima, ele não assume os seus erros, ele não assume a sua falta diante de Deus, ele tem que culpar os outros. Ele culpa os outros. Não, ela caiu da graça porque a culpa do fulano é do ciclano, mas a salvação é individual. Por isso que o crente tem que estar, aleluia, com a sua casa espiritual construída e solidada na rocha. Não pode estar construída e solidada na areia, porque senão o primeiro vento que vem leva a pessoa para bem longe e faz a pessoa cair da graça. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas grave bem, o diabo só muda de corpo para querer parar a nossa comunhão, parar a nossa marcha. E ele sempre vai entrar naqueles que são mais próximos. Naqueles que são mais próximos. É por isso que tem muitas irmãs que vêm comigo: irmã, eu estou passando uma aprovação dentro da minha casa. Eu estou passando uma aprovação, o meu esposo. Eu passei por isso. Eu falei para os irmãos que eu passei por isso. Eu escutei o diabo falar: vamos roubar a comunhão dela. Vamos roubar a alegria dela de servir o homem lá de cima. Vamos permitir que ela passe por tudo isso. E quando eu ia reclamar para o Senhor, porque eu reclamava meus problemas para o Senhor, aleluia. Ele falava: eu estou vendo tudo que você está passando, aleluia. Ele só falava: aguenta um pouco mais. Ele está querendo quebrar o teu vaso, porque o diabo, ele quebra o vaso. Ele é o maior ladrão de tudo que Deus coloca sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Só que nessa hora que o Senhor prova a gente. Irmãos queridos, quando os amigos de Jó foram visitá-lo e ficaram ali calados, quando Jó desejou a própria morte, desejou não ter nascido, ele queria entender o que estava acontecendo. Ele queria entender. Deus se calou para Jó e não falou nada. Deus é um Deus que trabalha no oculto para confundir Satanás. Às vezes Deus não fala nada, mas Ele está trabalhando porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Às vezes Ele não fala nada na tua aprovação ou na minha aprovação, mas Ele está trabalhando. Já teve vezes que eu passei peleja, luta, aleluia. E eu falei: Senhor, por que te calaste? Senhor, por que te calaste? Eu só vi a mão do Senhor, a mão de Deus. Uma mão gigante. Ele disse: olha aqui, ó, eu estou trabalhando na tua vida. Eu estou trabalhando na tua vida. E é assim que Deus faz. Ele é um Deus que trabalha no oculto. Já teve vezes que eu estive orando, meus irmãos e minhas irmãs, e eu perguntei algo para Deus ali em línguas estranhas, aleluia. O Espírito Santo de Deus me dava a interpretação do que eu estava falando. O diabo não entendeu o que eu estava falando. É por isso, aleluia, que as orações em línguas estranhas, ela tem um poder sobrenatural no mundo espiritual, porque nós estamos falando uma língua celestial que o diabo não entende. Por isso ele imita qualquer língua, mas ele não entende o que ele está falando. E o Senhor Deus me dava interpretação do que eu estava falando, por meio do seu Espírito Santo. Já teve vezes que eu estava orando, o Senhor me deu a resposta no meu espírito. Me deu um sinal no meu espírito. E disse: estou te dando um sinal no teu espírito. Estou te dando um sinal, aleluia, para que o diabo não escute. Para que o diabo não veja. Sim, o nosso Deus é um Deus que trabalha no oculto. Ele se calou aqui para Jó. Mas ele estava ali, aleluia, trabalhando a favor de Jó. Jó passou no teste, irmãos. Depois que o Senhor se apresentou-se diante dele por meio de uma grande tempestade e respondeu para ele, disse para ele: aonde você estava quando eu fiz o céu? Vou usar o português claro. Aonde você estava quando eu fiz o céu e a terra? Aonde você estava quando eu fiz os animais? O Senhor começou a falar para Jó tudo ali. Aleluia. Ou seja, os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele faz da maneira como Ele quer, da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é Deus. Ele é o poderoso, mas tudo Ele controla. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tudo Ele rege, tudo Ele controla, tudo Ele pode. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença dEle aqui. Oh, Alandemafai. Oh, Ralabashi de Colandemafai. Ele é o poderoso, Ele é o grande Shaddai. Ele é o Deus que nada foge dos seus olhos. Ele é único, não há outro que pode sondar o nosso coração, o oculto profundo escondido aqui, no profundo do meu coração e do teu coração. Grande é o nome do nosso Deus, santo é o nome do nosso Senhor. É por isso que tem revelações que eu não tomo posse, quando eu não estou... Pera lá, eu sei como é que está a minha vida diante de Deus. Eu, pela misericórdia,
Deus me escuta quando eu oro, pela misericórdia, porque falha sou, pequena sou, errante sou, pecadora, nós somos, mas é tudo pela graça e a misericórdia. Eu sei como é que está a minha vida, como é que uma pessoa vai me entregar uma revelação cheia da vaidade, cheia de adornos do Egito, e Deus não mostra para ela como está a vida dela? Deus está falando todo o tempo, toda hora, todo momento, e não te mostra como é que está a tua vida? É por isso que o salmista vai dizer, a tua vara e teu cajado me consola. Deus se revela para nós, mas também Ele mostra como está a nossa vida diante dEle. Ele mostra como está a nossa vida diante dEle. Irmãos queridos e amados, depois de Jó ter passado por tudo isso, e ser testado a sua fé, a sua perseverança, a sua lealdade, a sua obediência, grande é o nome do nosso Senhor. Aleluia. Foi que Deus, aleluia, depois de ter respondido ele, aleluia, foi que Deus reconstituiu, devolveu o dobro de tudo que ele tinha. De tudo que ele tinha. De tudo. Então não é fácil servir a Deus na hora da provação. Em uma das minhas viagens missionárias, eu conversei com um rapaz, que ele disse que um dia ele serviu a Deus, ele começou a contar de todas as provações que ele tinha passado, e ele disse, eu só volto para a igreja, eu só volto a servir a Deus quando ele faça isso. Eu falei, só que na hora o Espírito Santo tomou minha boca, porque a gente tem uma diferença entre quando nós falamos de nós mesmos, vou dizer desta maneira, e quando é o Espírito Santo que toma a nossa boca, e a gente fala, meu Deus, eu não devia ter falado isso, mas o Senhor fala, não foste tu, foi meu Espírito. O Senhor tomou minha boca, eu falei assim, quem pensas que tu és para pressionar Deus na parede? Eu falei desse jeito. Quem você pensa que é para pressionar Deus na parede, irmão? Ele faz do jeito que ele quer, do jeito que ele quer. A vida do crente não é só vitória, não é só sorrisos, não. Tem dor, tem lágrimas, tem janto, mas também tem muitas vitórias por meio, aleluia, da graça de Cristo na nossa vida. Não é só vitória, não é só bênção, não é só abundância. Tem tribulação, tem tempestade, tem tristeza, tem lágrima. Só que tudo isso faz com que a gente seja espremido, lapidado pelo grande eu sou. Isso faz com que a gente cresça na graça, aleluia, e reconheça que sem Ele nada podemos, nada somos e nada conseguimos. Sem Ele, nada podemos e nada conseguimos. É por isso que tem provações, aleluia, que o Senhor permite que a pessoa passe. Tem pessoas que nem na dor vêm para os pés de Jesus. Tem pessoas que nem no leito vêm para Jesus. Irmãos, bem-aventurado aquele que ele vai para o leito e ainda tem aquela oportunidade de confessar os seus pecados, ainda tem aquela oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, entregar os seus caminhos a Jesus. Bem-aventurado. E aquele que morre do nada, com um ataque fulminante, um infarto, um acidente, que não dá tempo de nada, não dá tempo nem de falar, Senhor, me perdoa, porque a gente peca a todo instante, a todo minuto. Todos os dias podemos pecar, com uma atitude, com uma palavra, com um olhar, todos nós. Porque levamos, aleluia, sobre a nossa carne a decadência adâmica. E só vamos ser livres dela quando nós partimos para a glória. Só que tem pessoas que nem na dor vêm para os pés de Jesus. E tem aqueles que só vêm para os pés de Jesus na hora do aperrengue, na hora do aperto. E depois que recebe a vitória, ele chuta a bunda de Jesus. Irmão, desculpa falar desse jeito. Desculpa falar desta maneira. Desculpa falar desta maneira aos meus irmãos. Porque nós estamos falando do Filho de Deus. Eu vou até mudar minha oratória aqui. Desculpa. Recebe a bênção e dá as costas para o Senhor. Essa é a verdade. Mas se nós olharmos bem, é exatamente isso que acontece. Eles são a noiva interesseira que vem para os pés de Jesus só na hora da dor, da provação. Só na hora que querem uma vitória, querem a cura, querem a libertação, querem a porta do emprego, mas não querem fazer dele o seu Senhor absoluto em tudo. Em tudo. Halandemafai. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome. Então, bem-aventurado aquele que dá glória, aleluia. Que dá glória, aleluia, ao Senhor, até na provação. Foi por isso que quando Jó passou por toda essa peleja, por toda essa luta, por toda essa tribulação, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive.
Eu sei que o meu Redentor vive. Foi isso que ele falou na hora da dor, na hora da provação, na hora ali da angústia, da tristeza. Eu sei que meu Redentor vive. E eu sei que ele vai se levantar e vai pelejar por mim. Ele vai resolver meu problema. E na hora que ele entrar com a vitória e a solução, eu vou dar mais glória ainda para ele. Porque a ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Só que não são todos que têm esse pensamento. Eles querem já a solução. Eles não querem passar pela tribulação, pelo problema. Eles não querem passar por este caminho estreito e apertado. Eles querem um caminho só de vitória, só de bênção, só de prosperidade. Mas lembre-se que existe dois tipos de provação. A provação que o crente passa por ele ser testado por Deus, por ele ser provado e aprovado na presença de Deus, e aquele que passa porque ele não está com a vida no altar. Ele está em falta em algo com Deus. Ele está em falta. Eu já vi crente pegando provação porque coloca o marido acima de Deus, o filho acima de Deus. Eu conheço casos. Eu conheço casos que escutei da boca da pessoa que Deus fez passar por um estreito, porque mandava, vai fazer minha obra, e a pessoa não fazia porque estava pegado no filho e na filha. Então o coração do homem tem que estar desapegado de tudo nessa terra, até da família. Um dia uma irmã disse bem assim, para mim, para a missionária Doralice, bem assim, até comentei isso no altar, ela disse assim, acho que para fazer essa obra que vocês fazem, vocês têm que ser meia fria com a família, né? Eu olhei assim para a missionária Doralice, não é fria. Nós amamos e preocupamos com os nossos entes queridos, só que a gente tem algo que cumprir com o Senhor. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e Deus acrescenta tudo na nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. A obra dele está em primeiro lugar. Ele tem que estar em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Os filhos vêm depois, a família vem depois. Só que tem gente que não entende isso. Tem pessoas que não entendem isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor, que eu e você, aleluia, na hora da provação, na hora da dor, na hora da tempestade, a gente possa dar glória, aleluia, ao nosso Senhor. A gente possa dizer, eu sei que meu Redentor vive. E na hora que a vitória vier, a gente não dê as costas para Jesus e continua dando glória, aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Que a gente não seja essa noiva, essa igreja, esta pessoa interesseira. E tem aquele que nem na dor vem para os pés de Jesus, nem na doença, nem na tempestade, nem na tribulação, ele vem para os pés de Jesus. Mas bem-aventurado aquele que reconhece que sem Deus ele nada pode, ele nada é. Que o Senhor Deus é o Senhor absoluto em sua vida, na enfermidade e também na saúde, na pobreza e na abundância. Ele é nosso Deus absoluto. Foi como eu disse, ainda que ele nos pise, como eu falei lá na pregação, ainda que ele nos pise, ele continua sendo nosso Deus. Ainda que ele nos amasse, ele, aleluia, ele é o nosso Deus. E sabe como o Senhor me deu esta palavra? Aleluia, antes de eu subir ali no altar, louvado seja o nome do nosso Senhor. Chegou um momento que eu estava pregando ali na unção, na graça, e eu disse, eu estou pregando para mim mesmo. Eu também estou pregando para mim mesmo, meus irmãos. Só que aquelas palavras aí foi o Espírito Santo que colocou na minha boca. Porque quando o Senhor me deu esta palavra aqui, da luta travada de Jó, ele disse assim, quem é o teu Deus na hora da tribulação? Eu falei, tu és meu Deus. Quem é o teu Deus na hora da doença? Eu falei, tu és meu Deus. Quem é o teu Deus na hora da tristeza? Eu falei, tu é meu Deus. Quem é o teu Deus na hora da perseguição? Eu falei, tu és meu Deus. Quem é o teu Deus na hora da angústia? Eu falei, tu és meu Deus. O Senhor disse sim, eu sou o teu Deus. Quero que pregues sobre a provação que o meu servo Jó, que está aqui na glória comigo. Deus quer que seus filhos e as suas filhas, mesmo na hora da dor, mesmo na hora da lágrima, mesmo na hora da tribulação, mesmo na hora da enfermidade, não deixe as mãos de Jesus por nada, porque o diabo está aí querendo matar, roubar e destruir. E na hora da provação que o Senhor nos teste, nos aprova, para saber, aleluia, se nós não vamos negar o seu nome, negar a sua palavra, negar o seu evangelho. Estou pegando fogo aqui. É na hora da provação que ele vai nos testar, eu e você. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus, aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus, que levanta do trono para pelejar por aqueles que o servem. Por isso que toda aprovação quando vem, aqui no livro de 1 Coríntios, vai dizer para a gente examinarmos a nós mesmos. Pera lá, por que eu estou passando essa aprovação? Será que eu fiz algo que não agradava a Deus? Será que eu toquei em que eu não devia ter tocado? Será
que eu não fiz aquilo que Deus mandou eu fazer? Será que Deus mandou entregar algo e eu não entreguei? Será que eu estou em falta? A primeira coisa que o crente tem que fazer quando ele está passando uma aprovação é examinar-se e ver como está a sua vida diante de Deus, para saber se a aprovação que ele está passando é a mão de Deus pesando sobre ele ou se é uma aprovação para ele ser aprovado na presença do Senhor, da mesma maneira que Jó, mesmo sendo justo, íntegro, reto, ele foi provado e foi aprovado e teve a vitória na presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Então guarde aí essa palavra. Louvado seja o nome do nosso Deus. E os irmãos que querem participar da vigília lá de Curitiba, amém, eu vou estar anunciando no grupo, porque eu acho que a quantidade de pessoas que vão vir, que vai ver caravana, não vai caber ali, eu vou ter que buscar outro lugar. Mas eu quero que seja ali no bairro do Sítio Cercado. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Deus continue sustentando os meus irmãos. Eu estou aqui orando pela vida dos meus irmãos e continuo orando pela minha vida, pela vida dos meus filhos, por este ministério. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e Shalom.